Vamos conversar um pouquinho sobre tudo que aconteceu em janeiro de 2026? Bem, separei aqui no tablet o resumo das minhas leituras realizadas em 2026. Então, eu vou setorizar esse vídeo. A primeira parte vai ser sobre os livros concluídos, depois sobre os livros em andamento e, para finalizar, os livros que eu pretendo iniciar agora em fevereiro. Então, separei aqui minha colinha. Eu estou usando, inclusive, fica de recomendação, o aplicativo Bookmore, tá? Muito bom esse aplicativo. Eu consigo criar aqui alguns tópicos, então eu vou trazer umas informações além da leitura. O primeiro livro que eu terminei foi A Cabeça do Santo, é da Socorro Racioli. Ela é uma autora brasileira, então é um livro nacional. É uma mulher, é uma autora. Eu estou tentando ler mais livros nacionais e livros escritos por mulheres agora em 2026. Tem um total de 168 páginas, é um livro curto. Foi publicado pela primeira vez em 2014. Então é um livro contemporâneo. Eu li num e-book e fica aqui mais ou menos classificado como um regionalismo maravilhoso. Muito interessante o que ela faz aqui. A história me pega bastante, até porque a gente observa como o sucesso do livro impactou diretamente tanto a cidade como até a peça, né, que é a cabeça desse santo. Parece que estão reconstruindo o santo, em algum momento a cabeça vai ganhar um corpinho. E a história, ela é interessante porque a gente conhece um rapaz que ele teve uma vida bem complicada, porque a mãe engravidou antes do casamento, teve ele sem marido, e o pai dele sumiu no mundo e ele nunca conheceu, né? Ele já não tinha pai, já na barriga da mãe. E a mãe sempre tentou curar esse rancor que ele tinha do pai, sem sucesso. No leito de morte, ela vai fazer um pedido, né, para ele procurar a família do pai. Ele até aceita, faz umas andanças aí, passa necessidade e vive várias aventuras, até que ele chega na cidade, que tecnicamente a família do pai dele vive, e agora ele vai procurar os avós e o pai. Mas aí eu não vou contar mais da história, porque senão vai ser spoiler. Mas ela consegue trabalhar muito bem esses elementos regionais, esses elementos fantásticos. O fantástico aqui é na medida certa, tá? É perfeito. E os personagens, eles ganham vida, né? Através desses relatos, dessas orações que ele tá ouvindo na cabeça do santo. O final perde um pouquinho o ritmo. Não é que é ruim, mas eu esperava mais. Vamos botar assim. Esperava mais. Porém, funciona. É um livro que eu acabei dando 4 estrelas. Curti bastante a experiência de leitura. E quero ler mais alguma coisa da autora. Foi surpreendente. Nisso, eu terminei Crônica de uma Morte Anunciada do Gabo. Gente, eu amei. Eu amei Crônica de uma Morte Anunciada. Ano passado eu tinha colocado 100 Anos de Solidão na minha lista de melhores leituras de 2025. E Crônica de uma Morte Anunciada virou também um preferido. Com certeza vocês vão ver ele lá no final do ano, no final de 2026, no vídeo de melhores do ano. Eu amei. E realmente, é uma crônica. O livro é totalmente spoiler, né? O título é totalmente um spoiler. Então, é uma crônica que vai falar sobre uma morte que estava para acontecer. Que tanto a população sabia como o próprio narrador. Depois a gente entende um pouco da estrutura do livro. Esse narrador quase onipresente, como se ele tivesse com um pesar, tivesse uma opinião própria. Ele é real, ele é um personagem. E a gente entende por que ele decidiu contar essa história. Nós temos o Santiago, que ele vai passar ali, ele vai ser vítima, vamos colocar assim, de um crime passional. É um crime relacionado à honra, né? Que é uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia, ou não deveria ter, mas no contexto desse livro, tem. Ele é acusado de ter um caso com uma moça, um caso consensual, tá? Mas como existia essa ideia de hipervalorização da virgindade feminina, ele acaba sendo assassinado pelos irmãos dela, num crime muito bárbaro, é uma cena grotesca, tá? E, gente, isso não é spoiler, tá? Porque Crônica de uma Morte Anunciada, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas é muito interessante a gente observar como a sociedade em que ele está inserido, essa comunidade, é parte integrante desse crime, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. O dia inteiro as pessoas estavam falando sobre essa ameaça de assassinato e ninguém faz nada. E esse livro, ele é quase como um expurgo. É uma pessoa específica que estava ali também como telespectador desse crime, decide recontar muitos anos depois o que aconteceu. É muito interessante, tá? Não tem prova factual na obra que coloque o Santiago como o padre desse crime, como se ele realmente teve um caso com uma moça, mas ao mesmo tempo ela nunca mudou a versão dela. Ela a vida inteira vai dizer que o caso que ela teve, que quem ela perdeu a virgindade, era ele. Enfim, né?
Muito interessante essa obra, debates assim maravilhosos, e o narrador, ele é engraçado, ele é envolvente, é muito carismático, então funciona demais. Ficou número de páginas 157, publicado pela primeira vez em 1981. O país de origem é na Colômbia, fica lido como classificado como ficção. Lido físico, é um autor, um homem. Fica aqui, alguns podem colocar como um clássico moderno, eu coloquei como um livro contemporâneo, tá? Favoritado, obviamente. Dei 5 estrelas. Eu amei essa leitura. Vamos pro próximo. Eu terminei um romance russo do Emmanuel Carrère. Sem comentários. Eu não gosto de trazer aqui conteúdo de hate, então eu não gostei e eu não vou me estender muito sobre isso. Apenas o livro, ele é muito misógino, ele é muito egocêntrico, é uma ego trip, então é ele. Ele, inclusive, vai dizer que esse livro é uma autoficção, então ele pega um caso real da família dele, que foi o avô, o pai da mãe dele, que foi uma dessas pessoas que foi sequestrada e se perdeu na guerra e ninguém nunca soube se está vivo, se está morto. E a mãe dele pediu para ele não escrever sobre o pai dela, o avô dele. Ele não respeitou esse desejo, escreveu e saiu esse livro. E a gente, obviamente, percebe que toda essa questão da guerra, por mais interessante que seja, serviu apenas como palanque para ele se autopromover. E, inclusive, ele é um escroto o livro todo. Enfim, uma estrela, tá? Uma estrela. Tem mais ou menos 247 páginas. Foi publicado pela primeira vez em 2008. O país de origem é França, fica ali na autoficção, li em e-book, um autor, homem, livro contemporâneo. Não vou me estender mais. Eu não gostei, então assim, por que eu vou ficar revivendo essa experiência, tá? Mas o livro é grotesco. Enfim. Terminei uma coletânea de contos da Clarice Lispector, primeiras histórias. Eu amei. Tem aí, acho que a coletânea toda deve ter nem 100 páginas. Foi publicado pela primeira vez em 2006, né? Essas coletâneas, porque é do acervo dela. Então fica entre contos e novelas, ficção, li no físico, uma autora, e fica classificado como contemporâneo. Eu dei 5 estrelas, amei. Gente, eu adorei essa coletânea. Acho que tudo que eu leio da Clarice eu adoro. Então, realmente foi uma experiência muito boa. Quero pegar mais uma coletânea dela até o final do ano, e aí eu volto aqui para comentar com vocês. Terminei também a história trágica do Dr. Fausto, que é uma peça do Christopher Marlowe, que é conterrânea de Shakespeare. Tem mais ou menos, a peça toda tem mais ou menos umas 128 páginas, mas eu li naquela edição da Atelier, que tem 300 e poucas páginas, que eu acabei lendo tanto a peça do Christopher Marlowe, como a história, entre aspas, original, que é de um autor anônimo. E material excelente da Atelier, tá? Fica a recomendação. Foi publicado aqui pela primeira vez no Brasil em 2006, mas a peça é bem antiga. Então, o país de origem é a Inglaterra, fica no campo da ficção, teatro, livro físico, um autor, e é um clássico. Inclusive, a história original que tem na edição Atelier, ela está ali mais ou menos sendo publicada em 1590, o primeiro registro, vamos colocar assim. Dei 5 estrelas, eu adorei, foi muito bom, tá? E depois a gente tem a peça do Mallory saindo ali na Era Vitoriana. Depois, eu peguei A Tempestade, do Shakespeare. Eu adorei, tá? Que peça boa. Porém, todavia, entretanto, eu sigo gostando muito mais das peças dramáticas, né? Eu gosto da rasgação, do sofrimento, do chororô. Foi muito legal, foi. Só que quando a gente pensa em classificação de teatro clássico, essa peça ela fica ali no campo das comédias. E o Próspero, ele é um personagem interessante, o Caliban também é. A gente tem a Ariel, que é um espírito, tem toda a questão do misticismo, daquela coisa inexplicável, mas eu não consigo ver o Próspero como um herói. Mas ele é classificado como um herói, ele é um herói que faz o bem por meios egoístas, né? No final, tudo acaba bem, mas acaba bem, porque tinha que acabar bem, porque ele passa a perna em todo mundo. Então, 120 páginas. A edição que eu tenho aqui foi publicada em 2005, mas Shakespeare é bem mais antigo, né? Então, país de origem, Inglaterra, classificado como teatro, ficção, livro físico, autor, coloquei como clássico também. Foi 5 estrelas, eu gostei demais. A gente vê também uma personagem muito legal, que é a Miranda, né? Ela tem mais uma representação dessa mulher muito inocente, muito pura,
que traz essa idealização das relações, né? Que através desse relacionamento ingênuo e inocente existe uma forma de purificar essa história, né? Que é movida por raivas, intrigas e vingança e etc. Peguei Polina, é uma novela gráfica do Bastien Vives, não sei se estou falando certo, tá? País de origem França, aí vai ser classificado como mangá, HQ, quadrinho, ficção, linha e-book. É um autor e é uma obra contemporânea. Eu dei 3,5 estrelas, curti bastante a experiência. Tem ao todo 214 páginas, foi publicado pela primeira vez em 2011. Essa obra ela é muito interessante porque, primeiro, é belíssima, tá? Os traços são muito bonitos dessa novela gráfica. Eu estava esperando algo mais dramático, mas não tem tanta dramaticidade. É realmente a rotina de uma artista. Então a gente conhece a Polina, bem criancinha, vivendo esses dilemas sobre fazer sacrifícios para a carreira. Aí depois ela é adolescente, os primeiros amores, e depois o auge, até o declínio, e ela se tornando uma professora, né? Porque depois de um determinado momento não é mais viável você dançar profissionalmente. A maioria das pessoas, desses dançarinos, acabam se tornando professores quando tem a oportunidade. Então, meio que é um romance de formação, a gente vê toda a trajetória da Polina. É interessante, eu li em espanhol para treinar a minha segunda língua, mas é uma história morna, tá? Por isso que eu dei 3,5 estrelas. Não me surpreendeu em nada, vamos colocar assim. Aí terminei o Fantasma da Ópera. Nossa, eu adorei o Fantasma da Ópera, gente. O Gaston me surpreendeu demais, demais, tá? Tem 320 páginas. Foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil essa edição em 2025, que foi a edição da Dark Side. Mas a publicação mesmo da obra, inicialmente, foi em 1925, tá? Inclusive, ele vai misturar um pouco aqui os gêneros, ele vai brincar mais com a ideia do romantismo, tá? Por causa desse pezinho ali oitocentista. Então, país de origem é França, fica classificado como ficção, e no físico é um autor, livro clássico, obviamente, não vem com esse negócio de clássico moderno, gente, pra mim é clássico, é contemporâneo. Dei 4 estrelas e eu gostei demais. Então, eu já tinha visto o filme, que foi uma adaptação dessa obra alguns anos atrás. Tinha curtido, mas o livro, ele tem um negócio além, tá? Tem um quê místico, tem uma coisa assim meio de Arábia, assim, Oriente Médio, até porque o próprio Eric, que é o fantasma da ópera, antes dele ir aparecer lá nesse prédio da ópera, ele era um grande arquiteto no Oriente Médio, ele arrumou confusão lá com os sultões, aí acabou saiu fugido, aí depois fica desfigurado. A gente entende um pouco da origem desse personagem. Um artifício muito interessante que o Gaston faz aqui nesse livro, e que eu achei brilhante, que me deixou assim, super. Entrei no clima, foi o fato de que ele começa esse livro com uma nota, como se fosse uma introdução, um prefácio, onde ele fala que o Fantasma da Ópera existiu. Isso foi fantástico, 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 fantástico. Porque eu fiquei o tempo todo, que eu não fiz as pesquisas antes, só comecei a ler, me divertindo com a ideia de que será que isso existiu de verdade? Isso foi muito bom, isso foi genial, tá? Genial mesmo. E a Christine, ela me incomodou em alguns pontos, tá? Eu como uma mulher moderna, não consigo, às vezes, não ter um olhar anacrônico, tá? Me perdoem, isso é difícil pra mim. Então a Christine, ela tem algumas falhas ali, porque ela é pouco explorada, mas para uma heroína romântica, extremamente romântica, ultramente romântica, ela cumpre muito bem o seu papel, tá? Então, a história me surpreendeu por esses detalhes, por essa questão do sentimento de posse que existe ali muito constante entre os 3 personagens, porque é tipo um triângulo amoroso, né? São 2 homens brigando por causa da Christine. E, sinceramente, não tem opção boa pra Christine aqui, coitada. Ela é órfã, ela tá sofrendo, ela passa por lavagem cerebral por causa do Eric, o fantasma da ópera. Aí depois aparece aquele cara que péssimo também. Então, assim, eu não via final melhor, tá? Não via. Então, eu curti muito a experiência. Foi surpreendente. Nisso, eu terminei um livrinho do clube, que foi De Olhos e Olhares das Trevas. Maravilhoso. Para mim, foi 5 estrelas. Total de páginas 160. Foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil em 2024. Ele fica ali realmente na ficção, físico, é uma autora, contemporâneo, e o país de origem é a Espanha. Então, é um pacto fáustico pelos olhos das mulheres. É muito legal, tá? Ela traz uma questão
humanista muito forte, animalesca também, bestialidade no texto. Então é uma narrativa muito crua, que eu entendo porque que não funciona para algumas pessoas, mas para mim funcionou super bem. E ela traz temas muito recorrentes na literatura contemporânea, que são temas quentes, né? Temas que estão sendo debatidos, que é preservação, resgate cultural, esse não, eu não digo bestialidade, mas animalidade, né? Equiparar animais a seres humanos, e ela traz isso numa conexão de texto, uma brincadeirinha de texto muito boa, tá? Às vezes, inclusive, desconfortável. Foi uma leitura fantástica, 5 estrelas, adorei. E, modéstia à parte, nós iniciamos o clube de Pacto Fausto muito bem. Eu terminei Domínio, né? O cristianismo e a criação da mentalidade ocidental. É um livro de não ficção fantástico. Lino Físico é um autor, um calhamaço. É um livro contemporâneo, país de origem, Inglaterra. As páginas fica aí mais ou menos 644. Publicado pela primeira vez aqui no Brasil em 2022. E, gente, eu adorei. Eu passei aí mais ou menos uns 3 meses lendo esse livro e foi muito surpreendente. Ele vai fazer realmente um caminhar, tanto do cristianismo primitivo até a ideia de adoração moderna. Então, ele vai fazendo todos os caminhos, ele cobre todas as bases para chegar até os dias de hoje e falar sobre guerra cultural, idolatria de falsos ídolos. Aí a gente está falando sobre o surgimento de grandes figuras pop, tá? E a ideia desse jovem mítico que acredita em tudo, mas não acredita em nada. E a religião como uma grande performance. Fantástico, 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 tá? E é um ateu, gente, falando sobre a importância da crença religiosa numa sociedade, tá? Então, foi fantástico. Eu curti demais. É um livro que inicialmente eu estava achando fácil, porque eu tinha uma base muito forte para o cristianismo primitivo, mas que quando ele começa a fazer essa discussão ali pro ano de 1800 e alguma coisa, desandou. Eu já não tinha mais aquele alicerce para me segurar, e o livro se tornou bem denso, bem complexo. Então, ele traz uma enxurrada de informações, ele vai pro Japão, ele fala sobre os quarks, ele fala sobre cruzadas, ele fala sobre tudo, gente. Não tem assunto que ele não fale. Ele vai falar sobre Martin Luther King, vai falar sobre os Beatles. Ele faz correlação. Ele, inclusive, vai chegar a tecer alguns comentários sobre o islamismo e o que está acontecendo atualmente na Europa. Tá? Não vou me estender aí nesses comentários, porque o intuito do vídeo não é nem sobre esse, mas muito interessante, tá? Fica aí a recomendação. Para finalizar, vamos falar da última novela gráfica que eu li, que foi Boa Noite Pum Pum, foi o primeiro volume. Tem mais ou menos 432 páginas, foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil em 2018. O país de origem é o Japão, fica classificado ali como mangá, HQ, quadrinhos. É uma ficção, li no e-book, é contemporâneo e o autor é um homem, né? É o Inu Asano. Gente, perturbador. Tudo que eu imaginei que teria em Polina tem aqui em Boa Noite Pum Pum. A gente vai ver um drama familiar, um romance de formação. Então o Pum Pum, ele aparece aqui pra gente, um jovem já com muitos conflitos. Ele é um pré-adolescente. A família dele é um caos. Inclusive, a mãe toma o Pum Pum. O pai descobriu, teve uma briga corporal com a mãe. A mãe tá no hospital e o pai tá na cadeia por causa disso. Gente, e a novela gráfica tem, assim, uma arte belíssima, os desenhos são lindos. E a forma como o autor decide caracterizar o Pum Pum é muito interessante, porque ele coloca ele como uma ave. Todos os demais personagens, eles aparecem humanoides, como nós. Só que a família do Pum Pum e o Pum Pum, eles aparecem como se eles estivessem à margem. Eles fossem outside, algo de fora, sabe? O estranho no ninho. Então, traz esse estranhamento de identificação até a gente, leitor, sobre o personagem. Muito interessante a forma como ele aborda isso aqui, me surpreendeu. Eu vou continuar com a saga, eu acho que aqui no Brasil tem 7 volumes, né? Eu li o primeiro. Vamos seguir. E é isso, finalizamos todos os livros concluídos de janeiro. Foram 11 livros concluídos, tá? Foram leituras realmente interessantíssimas. Agora, para a segunda parte do vídeo, vamos falar sobre os livros que estão em andamento. Estou relendo Odisseia, de Homero. Inclusive, fica a recomendação do perfil Literatura Grega Todo Dia, da professora Vanessa Almeida. Fantástica, estou relendo com ela no curso chamado Minúcias de Homero.
A turma ainda está finalizando Ilíada, eu terminei Ilíada ano passado, estou acompanhando as aulas e já iniciei Odisseia, mas os planos são finalizar esse projeto com o material da professora. Então, eu estou mais ou menos na página 60 de 424. Sigo lendo Graça Infinita. Eu deixei ele em hiato, tá? Porque não estava funcionando muito bem para mim. Eu vou voltar nessa obra em algum momento. Então, tô em 21%. Não abandonei, tá? Tá em stand-by, mas vou voltar em algum momento. Graça Infinita é festa estranha com gente esquisita, gente. Não sei explicar pra vocês. Tá sendo realmente um desafio pra mim, não só pela complexidade, que eu achei um livro difícil, mas pelo tema, a abordagem do David Wallace não tá me atraindo. E eu acho que faz parte, né? Tô lendo também os Diários da Sylvia Plath, que é aqueles de 1950 a 1962. Tô mais ou menos em 60%. Tô curtindo. É um livro que eu apareço nele, ele pego ele de vez em quando, doses homeopáticas. Ele funciona bem dessa forma e eu consigo ver muita genialidade nesses diários. E também eu fico um pouco, eu não gosto de usar essa palavra, mas não é pena. Eu me compadeço um pouco dela, sabe? Sabendo o final que ela vai ter e todas as polêmicas envolvendo o marido dela. Estou lendo também Ectologia, do Ian Fosse. É o meu segundo Fosse. Eu tinha lido Brancura, né, em 2025, e agora peguei Ectologia. Estou em 32%, estou curtindo. Ele tem uma alegoria muito forte ao cristianismo, principalmente ao catolicismo. Ele brinca bastante com a ideia do duplo, e tá funcionando, só que é uma narrativa que, como ele traz essa marca registrada dele de silêncio, de lacuna, às vezes eu tenho algumas dúvidas se eu tô de fato entendendo. Eu tenho que admitir pra vocês, vou ser sincera. Tô lendo também o livro das Mil e Uma Noites. Tô curtindo, é o 5º volume, é tecnicamente o último, né? Vamos acabar essa saga. Eu realmente tô doida pra acabar, porque é repetitivo, é cansativo. É uma história bem pesada em questão de abuso contra a mulher. Eu tô sendo anacrônica, eu sei, mas é quase impossível não ser. Tô em 15% atualmente e sigo lendo. Espero acabar. Comecei também E o Vento Levou. Tô adorando, tô em 30%, eu já li a parte 1 e parte 2. A Scarlett, mimada, egocêntrica, vaidosa, egoísta. Nem a maternidade mudou essa mulher. O que pode acontecer para mudar essa mulher? Será que ela muda? Eu acho que não. Tô com muitas dúvidas sobre o Hatch, tipo, por que ele continua voltando pra Scarlett? Não faz parte do perfil dele. Ele ainda é um personagem enigmático. Eu ainda tô na dúvida se ele é enigmático mesmo ou ele não tá sendo bem explorado, tá? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Sigo essa leitura. Comecei Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Tô apaixonada, cheguei mais ou menos em 13%, também terminei a parte 1 e a parte 2, vou parte 3. Ai, meu Deus! O existencialismo, a crítica à Rússia da época, a forma como ele consegue criar essa tríade com os 3 irmãos Karamazov, o Mitya, o Ivan e o Alyosha, é fantástico. Mitya sendo o corpo, os desejos, a dualidade entre razão e emoção. O Ivan sendo puramente intelecto, ele questiona, ele duvida, ele não acredita. E o Alyosha, pura emoção, pura fé. Brilhante! Eu tô, assim, apaixonada pelo que ele tá fazendo nessa segunda fase. Eu tenho um projeto, né, pessoal meu, de ler Dostoiévski em ordem cronológica. Eu tinha lido muita coisa da primeira fase do Dostoiévski. Normalmente eu não conto que eu já li o Crime e Castigo, porque foi há muitos anos atrás, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu com certeza não aproveitei nada dessa obra, e inclusive eu lembro pouquíssimo do livro. Então, para 2026, na minha lista de 26 livros para 2026, eu tinha colocado Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Comecei com Os Irmãos Karamazov e tô apaixonada. Que leitura, gente, que leitura, recomendadíssimo. Fantástico, fantástico. Mas eu tô achando uma escrita leve, mas os temas são pesados. E o cunho político está ficando complexo. Nisso, terminei os livros que eu estou lendo. Vamos para a última parte do vídeo, que são os livros que eu pretendo iniciar. Então, que tá no meu radar, isso não é fechando a lista, tá? Está no meu radar. Boa Noite Pum Pum, volume 2, eu devo iniciar. Devo iniciar Caderno Proibido também, da Alba, né? É um livro italiano. Devo iniciar também Frankenstein. Eu quero pegar aquela versão de 1818, que tecnicamente é a primeira versão.
Eu já tinha lido numa outra versão, que é acho que de 20 ou 30 anos à frente, então estou interessada em fazer essa releitura pela edição original, sem edições. Vou começar Fausto do Goethe. Vou ler Fausto 1 e Fausto 2 agora em 2026, então eu devo iniciar dia 31. Acho que esse vídeo ele sai dia 30 ou dia 31, não tenho certeza. Então acho que ou eu começo hoje ou eu começo amanhã. E aqui eu finalizo com vocês as minhas métricas de janeiro. Foi um mês realmente muito bom. Deu para pegar bastante coisa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá mais ou menos assim, ó, a minha rotina. Deixa eu abrir aqui no Maratona para vocês darem uma olhadinha. Eu tô usando 2 aplicativos, porque o Scooby me deixou na mão, então não tá dando certo. Então, deixa eu botar aqui para vocês. Janeiro de 2026 tá assim. Terminei Um Romance Russo, A Cabeça do Santo, Crônica de uma Morte Anunciada, Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, O Fantasma da Ópera, Boa Noite Pum Pum, Primeiras Histórias da Clarice Lispector, Polina, A Trágica História do Dr. Fausto, A Tempestade e Domínio. Estou lendo Diários da Silvia Plath, Graça Infinita, Mil e Uma Noites, Odisseia, Heptologia e O Vento Levou e Irmãos Karamazov. E vou iniciar Boa Noite Pum Pum 2, Fausto Goethe, Frankenstein e Caderno Proibido. Resumão. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado das métricas de janeiro. Em fevereiro, voltamos aqui com mais informações das leituras realizadas. Lembrando que lá na outra plataforma de vídeos mais rápidos e vídeos diários, eu faço resumo todos os dias do que eu estou lendo. Lá eu consigo trazer comentários mais pertinentes e mais pontuais sobre as minhas leituras. E aqui realmente acaba vindo apenas os resumos. É isso. Até a próxima.